É uma introdução boa. Eu não tinha lembrado que eu escrevi isso. Como é que um corno triste, duas web rampeiras e uma cambada de nerdólogos ocupados com alguma interferência, talvez, do governo federal americano, desencadearam uma cadeia de ações que terminou enfiando lacração nos videogames e o wokeísmo e afetou a eleição do Trump, do Bolsonaro e recebeu a atenção da ONU. Chororô de mulher na ONU. Esse é o assunto do vídeo de hoje, em que nós trataremos sobre o famoso, o inominável, o evento axial da indústria de games, o Gamergate. Na verdade, Marcos? O Gamergate, exatamente. Ei, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Então, Mafinha, como é que começou o Gamergate? O que desencadeou parte da degeneração da indústria, da destruição da indústria de videojogos e da criatividade no mundo dos games? O que foi? O que começou? O que sempre começa, o que sempre desencadeia a desgraça na história humana. O que acontece? Procure lá na Bíblia, procure lá no Épico de Gilgamesh, procurando os textos lá dos Vedas. O que sempre acontece? Uma mulher, uma mulher, né? Uma mulher acabou fazendo alguma coisa que desencadeou uma coisa terrível. E foi exatamente isso. A mulher faz uma cagada, o homem vai na onda, e aí, ó... Exatamente. Oferece aí, ó, você não quer comer essa frutinha aqui? O cara, tá bom, né? Legal. Não tem nada pra fazer, vou comer. Se ferrou. Tamo aí. Mas, ó, o que acontece? Dona Zoe Quinn. Você não quer fazer uma breve biografia dela, cara, Lucas? A Zoe Quinn, ela é essa sujeita, essa fubanga que tá aí na tela. E eu não entendo como é que ela levou tanto jornalista na lábia, porque é muito feia, velho. Muito feia. Devia ter um papo interessante, pelo menos. Porque, olha, feia demais. Ela... basicamente era uma ex-dançarina desprovida de roupas. Dançarina exótica, desprovida de roupas. Eu não sei se ela era muito católica e as roupas eram muito indecentes, e aí não querendo usar roupas indecentes, ela decidiu não usar roupa alguma. Eu sei que ela dançava e por algum motivo não tinha roupa. Ou enfim, ela tinha algum problema com transpiração, talvez, sei lá, alguma coisa genética, né? Mas ela fazia isso aí. Em algum momento da vida dela, ela decidiu se tornar uma desenvolvedora de jogos. Só que ela não foi, assim, atrás de fazer um curso, assim, ó, de aprender a usar uma engine, de escrever, não. Ela fez um joguinho muito do vagabundo chamado Depression Quest. E o Depression Quest era basicamente um desses livros, uma visual novel, né? Só que sem o visual, só com a parte do novel. Que são esses jogos tipo aqueles que a gente falou até no último vídeo, tipo um Choose Your Adventure, que é o jogo do livrinho, assim. É o jogo livro, né? Isso aí. E era um jogo, assim, interativo que lidava com o tema da depressão. Exato. E apresentava escolhas que representavam o estado mental do personagem. Né? É isso. Aí tinha toda uma coisa assim, você quer fazer a escolha, mas ela tá bloqueada. Por quê? Porque a depressão não deixa, né? Puta que pariu. Enfim. E aí, era o jogo da depressão. Que não era um jogo que não tinha nada demais. Era um jogo assim, eu nem sei se é bem escrito, porque eu não joguei, não vou jogar. E minha filha não vai jogar também pra me dizer se é bom. Não. Eu não sou o Silvio Santos, que descarrega as coisas nos filhos. É isso aí. E aí, só que assim, por algum motivo que ninguém compreendia, esse jogo começou a pipocar em veículos de mídia. Dentre eles, o Rock Paper Shotgun, que é um veículo de imprensa que fala sobre videogames focado em jogos de PC, especialmente. Né? E aí esse negócio começou a pipocar pra todo lado, e aí, assim, ninguém ligou muito, as pessoas falaram, uma feminista escreveu um jogo aí da depressão e tal, muito estranho tá aparecendo, mas ninguém ligou. Só que aí, veja que coisa interessante, depois que isso aí aconteceu, que esse jogo começou a aparecer por aí, apareceu um blog chamado Zoe Post, um blog, assim, feito nas coxas no WordPress gratuito, por um sujeito chamado Eric Ghione. Por quê? O Eric Ghione era namorado da Zoe Quinn. E ele descobriu que a Zoe Quinn o traiu não com uma pessoa, não com duas, não com três, não com quatro, mas com 5 pessoas diferentes. Num espaço curtíssimo de tempo. Olha, se não todos, que agora eu não tô me recordando direito, boa parte deles eram jornalistas. De jogos. E dentre esses caras estava o Nathan Grayson, que escrevia pro Rock Paper Shotgun e que cobriu o jogo dela. Olha só, que coisa interessante. Exatamente. Isso aconteceu em 2014, né? Exato. Esse ex-namorado da Zoe Quinn acusou ela de ter um relacionamento com um jornalista, esse que você citou, para obter uma análise positiva do Depression Quest. Né? E aí que começa a coisa. E o importante é você, meu caro telespectador,
reparar no recorte histórico que isso acontece, tá? O Depression Quest foi lançado em 2013, né? O que acontecia no mundo em 2013, 2012? O que acontecia nessa... A gente tinha, né, no mundo começando lá Occupy Wall Street, né? Depois tivemos a Primavera Árabe, né? Nesses curto espaço de tempo. Isso. E aqui no Brasil, o movimento Não Vai Ter Copa, né? Do nosso querido Boulos, né? E também, é claro, a jornada de junho aí, pra você que não lembra, esse belo momento da história brasileira onde você foi pra rua achando que ia resolver alguma coisa, né? Onde o gigante parecia ter acordado, mas na verdade estava ele sonâmbulo, tadinho. Tava. Ele só deu um peido. Ele deu um peido e virou pro lado. Exato. Ele foi pegar uma água e voltou a dormir. Mas, enfim, então estava acontecendo o início desse fenômeno da utilização da internet para alteração dos rumos políticos dos países, né? Inclusive existem várias acusações aí que eu acho que são bem fundadas da atuação de serviços de inteligência nessas coisas para desestabilizar os países estrangeiros e tal, mas isso não é o caso. O ponto é que isso estava começando a acontecer, a internet estava começando a ser utilizada para causar efeitos reais na política, no ambiente político de países diversos. E aí, nesse momento, surge esse blog. E aí era um corno triste, falando minha namorada me traiu, estou muito triste. É que assim, não só, desculpa, não querendo entrar muito na fofoca, já nós vamos sair dela, mas acontece que não é só que ela traía o cara. Ela atraía o cara e manipulava. E fazia ele acreditar que ele tava sendo ruim. E não sei o quê. E tentava voltar. E se contradizia. Cara, era uma coisa horrorosa. E aí ele postou isso. Eu acho que meio que, assim, querendo desabafar. Porque, velho, o cara quando ele tá num relacionamento com a pessoa manipuladora, ou a mulher e etc., o cara começa a questionar a própria sanidade, né? Ele começa a achar que ele tá louco. Às vezes o cara não fez nada de errado, ele acha que ele é um abusador porque alguém disse pra ele que ele era. E vice-versa, né? Gente manipuladora tende a fazer isso. Então, ele postou isso aí, só que isso começou a rodar a internet inteira, né? E aí dentro do Reddit, do 4chan, dentro desses fóruns diversos, as pessoas falaram, epa, calma aí. A gente tem aqui um caso em que jornalistas de games, e nessa época o jornalismo de games escrito era levado muito a sério ainda, que a gente teve esse fenômeno que existiu nos outros meios, né, de que, olha, as pessoas liam jornais e revistas, aí os jornais e revistas começaram a publicar na internet, as pessoas começaram a acompanhar os mesmos veículos e veículos novos, mas também ligados ao circuito da imprensa, entre aspas, oficial, na internet, né, isso aconteceu com jogos, e aconteceu até mais rápido, né, porque o gamer já é mais rápido a abraçar tecnologias novas e tal, né? Então, tinha a grande revista lá, Game Informer, que os gringos liam, sempre que saía, mensalmente, semanalmente. Os caras passaram a ler na internet, né? Aí teve IGN, enfim. E começou a se descobrir, não só que por meio desse escândalo da Zoe Quinn, que jornalistas faziam coberturas desonestas baseadas em relações pessoais, como foi o caso do Nathan Grayson e etc., como também existiam outros jornalistas que faziam coisa parecida. E aí na leva, cara, descobriram reviewer, acho que da Polygon, que era colega de trabalho, amiga de infância de desenvolvedora e promovia jogo dela sem dizer. Descobriram mulher que namorava nego de dentro da Ubisoft, ou um cara que namorava uma mulher que tava dentro da Ubisoft e fazia review de jogo da Ubisoft. Cara, mas descobriram um monte de coisa. E os caras começaram a questionar, né? Só que tudo isso começou com a fofoca da Zoe Quinn. E mais ou menos nessa época também, tinha começado a aparecer uma mulher muito estranha, chamada Anita Sarkeesian, né? Que ela começou na época, assim, enquanto o Gamergate acontecia mais ou menos, as coisas tiveram uma intersecção, assim. Ela começou a fazer um programa na internet chamado Feminist Frequency, em que ela questionava o machismo nos jogos. Então reclamava que o Mario, que isso é baseado em romance de cavalaria, esse lance do herói que salva a princesa na torre do castelo e tem o dragão. Inclusive, cara, você não precisa nem pegar um autor conservador, né? Se você pega lá o Carl Jung, ele fala sobre o dragão como um elemento de caos, e o que tá dentro da torre como um elemento de ordem, e o lance do amadurecimento da princesa, e você salva e tal. Tem todo um lance aí que não é necessariamente reforço do patriarcado machista, né? Mas esse pessoal identitário tende a ver tudo por essa lente da justiça, da opressão social, né? Exatamente. Só um detalhe, para o pessoal saber como ela ficou famosa, a Anitta
Anitta. A Anitta Sarkeesian, né, fez um Quick Start em 2012. Você vê que maravilha essas coincidências. E esse Quick Start arrecadou muito mais porque ela fez uma série de vídeos chamado Estereótipos das Mulheres no Videogames. E esse foi o ponto fundamental com essa série de vídeos que fez, assim, junto com o Gamergate, obviamente, uma limpa, né? Uma onda nos videogames, porque os desenvolvedores começaram a se sentir pressionados. E aí, meu amiguinho, vai continuar sendo machista aí no seu videogame? E assim, ela deu um embasamento teórico para que isso fosse feito. Exato, e aí ela fez esses vídeos falando como os jogos eram machistas, como as mulheres eram sexualizadas, e a mulher em perigo, a princesa em perigo, a damsel in distress, e não sei o que lá. E aí os jornalistas começaram a dar cobertura positiva pra isso. E ao mesmo tempo, surge esse caso da Zoe Quinn que faz as pessoas questionarem os jornalistas, né? E a integridade deles. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu é que os jornalistas que tinham uma agenda, que gostavam de utilizar as publicações a respeito de videogames para promover as suas agendas pessoais, que às vezes eram agendas ideológicas e identitárias mesmo, né? Era um pessoal mais ligado à esquerda e etc. E às vezes era só promover um jogo de um amigo, né? Esse pessoal criou uma espécie de campanha de marketing para proteger a Zoe Quinn e a Anitta Sarkeesian sob a alegação de que os gamers são machistas, que o ambiente de videogames é tóxico e que os games têm que ser mudados. Então, ocorreu uma movimentação em que os jornalistas que viviam de fazer cobertura da indústria de videogames criaram uma campanha contra os consumidores da indústria. E é uma coisa muito estranha porque, olha, os jornalistas eram vistos com grande respeito tanto pelos jogadores quanto pelos desenvolvedores, porque os desenvolvedores dependiam dos jornalistas para os seus jogos serem divulgados e publicados, etc, etc. Então eles usam desse poder que eles adquiriram para tentar moldar a indústria culturalmente. E aí, cara, se tornou uma coisa que se alastrou de maneira tal que até publicações da mídia mainstream, tipo, que não tinham nada a ver com mídia de videogames, tipo The Guardian, Times, etc., começaram a proteger a Zoe Quinn e a Anitta Sarkeesian. Teve até um caso bem emblemático, para não ficarem achando que foi uma coisa assim, uma campanha da direita contra as mulheres no jogo da extrema-direita. Porque teve um grupo chamado Fine Young Capitalists, que eram esquerdistas, que fizeram um concurso com o objetivo de aumentar a diversidade e a inclusão feminina no ambiente de desenvolvimento de jogos, né? E aí eles fizeram um concurso que era basicamente o seguinte: mulheres mandariam ideias de jogos, eles selecionariam uma ideia boa, financiariam o desenvolvimento desse jogo por meio de um estúdio também formado por minorias e gente desconstruída e etc, etc, com a direção da mulher, sob a direção da mulher que deu a ideia, e aí eles iam pegar um pedaço do dinheiro gerado pelo jogo quando ele fosse vendido, mais da metade ia pra mulher, um pedaço ia pro estúdio, um pedaço ia ser doado e um pedaço ia ficar com eles pra eles fazerem o próximo concurso, entendeu? Era um lance assim. E ela, que queria ter o protagonismo nessa área, que queria fazer ela os próprios concursos, que ela mesmo estava planejando uma Game Jam, que depois não saiu do papel, ela coletou doação e não executou o projeto, ela começou a atacar esses caras. Primeiro, ela falou que os caras eram transfóbicos, porque no regulamento estava dizendo que se você fosse uma mulher trans, tinha que ter evidência da sua transição, e aqui transição não é cirurgia de redesignação, transição é começar a viver como uma mulher. Tinha que ter evidência pública disso num espaço de tempo antes do concurso começar, porque os caras não queriam que um homem se alegasse ser uma mulher trans só pra entrar e trollar os caras, né? E aqui eu tô usando o termo mulher trans, apesar de eu não o aceitar. É evidente que dentro de uma concepção sã, de uma cosmovisão sã, e dentro da minha cosmovisão particular, que é a cristã católica, isso não existe. Isso é inadmissível, esse termo não pode ser utilizado. Mas é o termo que eles usaram, né? E então pra não aparecer um espertinho e se infiltrar no concurso. E aí o que acontece? Ela começou a acusar os caras de transfobia. Aí beleza, a acusação não colou, ela começou a acusar os caras de explorarem as mulheres. Eles estão dizendo que querem inclusão, mas eles estão lucrando em cima do trabalho das mulheres, né? E esses caras que antes tinham bons contatos com a imprensa, começaram a ser ignorados. Tem threads enormes no Reddit, com print e com evidência dos e-mails que eles trocavam com os caras. Porque, assim, eles pararam de ser ouvidos pela mídia, esquerdistas pararam de ser ouvidos pela mídia, porque a mídia estava interessada em promover, em proteger a Zoe Quinn, que estava sendo utilizado como uma garota propaganda de uma campanha anti-gamers e anti-games e pró-ideologia
woke, no final das contas identitária, dentro da indústria de jogos. Então, nisso a gente vê que não se trata só de uma campanha contra o esquerdismo. Se trata de uma campanha, cara, contra a gente desonesta e oportunista. Não, e eu vou mostrar aqui com um exemplo pra vocês como essas pessoas realmente são do mal. E quando eu sei que a pessoa não gosta muito que a gente fique colocando as coisas assim dicotômicas, o bem e o mal, mas nesse caso específico eu vou falar sério, é do mal. A Zoe Quinn, né? De lá em 2019, depois que passou todo o Gamergate, que a gente vai contar ainda como é que foi e tudo, mas a Zoe Quinn, ela acusou um cara chamado Alec Holouka, né, que era desenvolvedor e que em 2012 morou com ela, namoradinho dela. Acusou ele de agressão, de assédio e não sei o quê. Mentira, tá? Mentira, não tinha prova. Calma lá. Pode falar. Ela acusou o cara de abordá-la libidinosamente de maneira não consentida, tá? Ela acusou. Foi isso, não foi só assédio. Foi uma coisa a mais ainda, entendeu? Mas assim, ela nunca provou nada, nunca teve como provar, era a palavra dela contra ele. Só que ela tinha tanta voz no meio, né, que o cara perdeu todo o trabalho dele, na época ele tava trabalhando no Night in the Woods, Sim. Demitiram o cara e o cara tirou a própria vida. Exatamente. E você acha, meu querido Lucas, ô Mafinha, que ela... Só um adendo sobre esse caso. Esse cara nunca tentou se defender. Ele nunca disse que era inocente. O máximo que ele fez nas defesas públicas dele foi dizer que ele era uma pessoa ruim, que ele estava tentando melhorar e que ele fez coisas horríveis com as outras pessoas. A gente não pode dizer com certeza que esse sujeito era inocente, até porque nem ele mesmo tentou se defender. Mas não dá pra saber se ele é culpado também, porque essa mulher pode tê-lo manipulado pra fazê-lo acreditar que ele fez alguma coisa mesmo, entendeu? Porque ela fez isso antes com o jornalista, por exemplo. Exato. Entendeu? Então, alguém pensa que ela ficou chateada, que ela fez algum posicionamento, que ela repensou, olha, gente, essas coisas. Não, nada. Simplesmente ela não se importou com a vida desse cara. Porque independentemente do que ele tenha feito ou não, meu querido Lucas, ninguém merece chegar a esse ponto, né? E pra alguém que fez um videogame chamado Depression Quest, Sim. né? É um absurdo ela tratar a pior coisa que vem da depressão como uma coisa qualquer. É porque a vida do homem não vale nada, né, Lucas? Não, exato. Na verdade, quando se trata de um conflito entre a vida de um homem e a ascensão social de uma minoria oprimida, olha, a ascensão social da minoria oprimida é mais importante por conta da dívida histórica, por conta da opressão sistêmica social e etc, na cabeça dessa gente, né? Exatamente. Então, o ponto é, isso aconteceu. Aconteceu essa campanha, a coisa chegou num ponto tão ridículo, mas tão ridículo, que vários fóruns começaram a censurar qualquer um que trouxesse essa discussão à tona. Vídeos que eram colocados na internet sobre o assunto eram misteriosamente deletados e recebiam denúncias em massa. E chegou um ponto em que aí sim agentes da direita começaram a se envolver. E aí o Milo Yiannopoulos, em parte no blog pessoal dele, em parte no Breitbart, que é aquele site do Steve Bannon, eles vazaram uma série de conversas de e-mail dos jornalistas se organizando para defender a Zoe Quinn e para avançar essa agenda. E depois que tudo isso foi exposto, que o pessoal fala, cara, realmente tem um conluio de jornalistas que deveriam servir ao público para militar pelos próprios interesses, pelos interesses de amigos, por interesses ideológicos muitas vezes, contra as pessoas que eles deveriam servir, os clientes deles. E aí isso deixou as pessoas enfurecidas. Cara, aconteceram diversas movimentações. E no final das contas, a mídia mainstream inteira se beneficiou para propagar a narrativa de que aquilo era uma campanha de assédio de jogadores preconceituosos contra mulheres. Tanto é que tem matéria no Globo, no G1 a respeito disso, se não no G1, em outros jornais do Globo. Cara, se você pega o artigo do Wikipedia a respeito disso, citando The Guardian e diversas publicações, eles tomam o lado da Zoe Quinn e da Anita Sarkeesian. Então assim, o establishment inteiro se juntou para defendê-las. E isso criou, dentro da indústria de jogos, essa pressão pelo politicamente correto. A partir daí, cara, empresas gigantes começaram a colocar a tal da agenda woke, da lacração dentro dos seus jogos. A partir daí começaram a aparecer aquelas regras de comunidade contra o trash talk e a toxicidade em ambientes de games. E teve até caso, velho, a coisa foi tão feia, mas tão feia, que por volta, assim, acho que de 2018, 2019, a EA Games chegou a promover um programa junto com a Amadeu Antônio Foundation, que é uma fundação tocada por uma ex-membro da Stasi, que é a polícia secreta da Alemanha Oriental. Da Alemanha Oriental, chamada No Pixels for Fascists, para coibir o extremismo dentro dos seus jogos. Então, assim,
Cara, a partir daí, começou toda uma ação em cadeia que, cara, obviamente foi orquestrada. Esse escândalo tomou essa proporção, o que começou com reclamação de gamers a respeito dos jornalistas mentindo, foi amplificada para se tornar um escândalo público para utilizar do megafone dos jornalistas, né, da mídia especializada, para pressionar desenvolvedores a incluir a agenda ideológica nos seus jogos. E aí que eu acho que o primeiro Gamergate, que foi esse caso, errou, que é o seguinte, eles ficaram falando só de integridade jornalística e não perceberam a outra metade da discussão, que era um plano de ação que tinha objetivos políticos. Só que aí aconteceu algo que é uma faca de dois gumes, né? E tem um detalhe interessante, né? Rapidinho, Lucas. Diga. É que é a questão do Twitter, né? O Twitter tinha sido lançado em 2008, mas ele foi realmente começar a pegar, assim, com força, principalmente entre os jornalistas, lá por 2011, 2012 e 2013, que foi quando começou aí o Gamergate. E foi aí também que começou o pessoal credibilizar os jornalistas. Por quê? Os jornalistas começaram a postar no Twitter, as pessoas começaram a ouvir, ler os pensamentos dos jornalistas, o que eles pensavam, e começou a prestar atenção que eles eram, na maioria, hiper ideológicos, tinham 2 pesos, 2 medidas para as coisas, manipulavam as notícias, eram pessoas agressivas, e os caras falavam, pô, se esse cara é desse jeito, bicho, por que é que eu vou confiar no que ele tá me recomendando? E aí começou esse ceticismo em relação ao jornalismo e os jogadores começaram a confiar muito mais em youtubers ou em veículos menores, independentes, do que na grande mídia dentro dos games. A gente nota aqui que é uma coisa parecida com o que aconteceu dentro da direita na internet. Os caras começam a ter um ceticismo em relação à mídia tradicional e a confiar mais na mídia alternativa. É um movimento muito parecido que aconteceu meio que antes, assim, nos jogos. Não, na verdade, a direita mundial, a nova direita que a gente conhece, com o trumpismo, aqui o bolsonarismo e outros fenômenos aí pelo mundo, ele nasce aí. Porque as pessoas não eram ideológicas. Não tinha ninguém de direita de verdade, assim. Não era só no Brasil, não. O pessoal dos Estados Unidos, a direita lá, eram os republicanos, mas assim, não era uma parada assim, contracultural. Os republicanos eram os carinha de terninho e tal, aquela coisinha. É aquela direita velha, conservadora, antiga. Essa direita nova que você provavelmente faz parte, né? Ela surge aí, porque a galera descobre que os jornalistas eram extrema esquerda e, por contraste, acabam se descobrindo de direita. E aí surgem os fenômenos também da mimificação, de todo o aparato midiático que vai se transformar na máquina de propaganda digital do Trump e, aqui no Brasil, do Bolsonaro. Um adendo a fazer a isso aí, Mafinha, é que até existia essa direita que eles chamam de direita alternativa na época, né? Alt-right. Mas ela era muito pequena. Com o escândalo do Gamergate, que ele se amplificou estratosfericamente, muitos desses agentes dessa nova direita, o Milo, o Steve Bannon, o próprio Ben Shapiro, que depois fundou o Daily Wire, que é um império atualmente, né? Mas é muito pior que o Quinto Elemento, gente, é muito mais legal. Esses caras, eles já existiam. E quando começou a rolar o escândalo do Gamergate, eles começaram a fazer uma cobertura a respeito disso. Até que o Milo foi o cara que vazou os e-mails dos jornalistas, né? Ele que recebeu e vazou e amplificou. E começou a haver uma aproximação de jovens gamers, normalmente do sexo masculino, que não eram de direita necessariamente, muitos eram até esquerdistas, com quem estava dando ouvidos a eles, que eram justamente essa nova direita trumpista, que o pessoal aqui chama de extrema direita e lá fora chamavam de alt-right, né? Alt-right ou far-right, enfim. E acontece que assim, olha, é uma coincidência, muito grande coincidência entre aspas, que a maior parte do eleitorado do Bolsonaro e do Trump, quando ele começou a surgir, eram justamente homens jovens, né? Muitos em idade escolar, com 16, 17 anos. Então, assim, você nota... Na verdade, Lucas, desculpa ficar interrompendo você, meu querido. Rapidinho, prometo pra você. Não, tá de boa. É importante lembrar que pela primeira vez, assim, eu acho que pela primeira vez desde sempre, a esquerda sempre teve o monopólio da juventude. Sim. Todo mundo que era jovem era de esquerda, você não existia alternativa. Então, cara, tinha uma franja lá, né, uma franjinha e tal, mas assim, no contexto geral, era todo mundo de esquerda. É a primeira vez que o movimento de direita, com pessoas com pensamentos de direita, e aí vale todos os tipos de direita, né, é maior entre os jovens. E isso foi
um tsunami dentro das políticas sociais. As pessoas não sabiam como que isso estava acontecendo. Os esquerdistas velhos de guerra olhavam isso e falavam, peraí, jovem de direita, a juventude bigodista, os caras ficaram malucos. Até hoje estão malucos, por sinal. E é engraçado que, cara, tem várias pessoas que surgiram aí nessa época. Tem um caso, a Candace Owens, que hoje em dia que entrou no Daily Wire, se converteu ao catolicismo, saiu, mandou a Christ's King Pill e etc. Essa mulher, ela era esquerdista na época que rolou o escândalo do Gamergate. E o que aconteceu é que a virada de chave dela se deu por conta do contato que ela teve com a Zoe Quinn. Isso é uma história que é pouco comentada. Mas foi o seguinte, ela queria fazer um site que era uma espécie de um auxílio para canceladores. Era um site open source em que todas as coisas que as pessoas falavam na internet iam ser ligadas à identidade real delas e iam ficar documentadas nesse site. A partir daí, quando uma pessoa falasse merda, ia ter um banco, merda entre aspas, faça uma coisa que ela julgasse errada, ia ter um banco de dados ligadas às informações, aos dados da vida real dessa pessoa, com todo o histórico das coisas que ela falou na internet, para que as pessoas pudessem ir lá atrás do emprego dela, pudessem ir atrás dos familiares, para facilitar os cancelamentos. E ela queria fazer isso para, entre aspas, tirar as máscaras dos trolls online. E aí o que aconteceu? Olha que coisa esquisita. Ela fez isso e começou a receber alguma cobertura, né, da mídia. Aí a Zoe Quinn entrou em contato com ela chorando. Isso a Candace Owens conta. Entrou em contato com ela chorando, desesperada. Falando, olha, você não pode fazer isso. Para de fazer isso, que isso vai arruinar tudo. Vai acabar com a minha vida. Ué, como assim? Você é uma pessoa que recebeu assédio dos trolls na internet. Você é uma pessoa que foi atacada por eles. Eu tô fazendo um negócio que vai te ajudar. Por que você tá dizendo que vai te atrapalhar? Aí ela meio que desconversa e fala, olha, seguinte, se você fizer isso, a direita vai te atacar. E o hate vai vir muito pesado pra cima de você, vai ser muito ruim. Aí ela desliga o telefone, a Candace Owens continua fazendo o que ela vai fazer, ela fala, olha, eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. E, cara, no dia seguinte, o e-mail de contato profissional da Candace Owens, que era o que ela tinha passado pra Zoe Quinn, é spamado em massa com ataques de, entre aspas, direitistas, xingando ela com ataques racistas e etc. E aí, dali a pouco, acho que foi o Times liga pra ela pra fazer uma entrevista de maneira um tanto crítica, e ela acorda, ela fala, epa, esse pessoal aqui não tá ligando nada pra justiça social, pro combate às desigualdades, eles estão ligando pro projeto deles, né? Porque o que acontece, se ela começasse a expor as identidades das pessoas que estavam na internet, iam descobrir um monte de conta falsa que esse pessoal usava pra simular ataques da extrema-direita. Tanto é que teve até um caso posterior de uma outra pessoa chamada Brianna Wu, que até hoje eu não sei se é mulher mesmo, se é trans, o que aquela pessoa ali é, que ela começou a dizer que estava sendo atacada, chamou o FBI, é uma coisa, ela fez uma denúncia que envolveu até o FBI investigou o caso dela e concluiu que não tinha nada de errado ali acontecendo, não tinha atividade criminosa organizada, e inclusive até chegaram a expor prints que comprovam que ela forjou alguns ataques que ela postava no Twitter dela pra dizer que estava recebendo ameaça de morte, assédio, etc. Foi realmente uma coisa podre, articulada por gente ruim, por propósitos pessoais, de projeto de poder pessoal e ideológico. Tanto é que, daí, esse pessoal começou a ganhar muito dinheiro. O chororô da Anita Sarkeesian e da Zoe Quinn, dizendo que estavam sendo atacadas, foi parar na ONU. Elas foram dar uma palestra sobre cyberbullying na ONU. A Anita Sarkeesian fez ações de publicidade com a Intel, foi convidada pela DICE para dar palestra e ensinar o pessoal lá dentro para supervisionar desenvolvimento de jogo, etc. Teve, para além da Sweet Baby Inc., que a gente conhece hoje, que vive de dar consultoria de diversidade para os jogos, cara, tem um grande fundo de investimento chamado Ghost Baby, que financiava desenvolvimento de jogos canadenses. Tem a própria Silver String Media, que era uma empresa de consultoria de diversidade na qual a Anita Sarkeesian trabalhava, e que fez, assim, dá consultoria para jogos indies um pouco maiores, como Celeste, que é um jogo brasileiro, né? Então, assim, cara, foi um monte de coisa que criou-se um mercado paralelo que foi feito basicamente para estragar jogo e enfiar pauta woke em jogo, saca? E tudo isso sendo respaldado pela grande mídia, pela mídia especializada de games e pelo establishment de maneira geral, né? Que os caras foram parar até na ONU. Então você teve essa criação, essa faca de dois gumes. Criou-se uma militância jovem, mais alinhada à direita, e criou-se um aparato, um mercado no establishment com fundos de investimento que pressionam desenvolvedores de jogos a aderir a certas pautas ideológicas, o que no fundo foi feito para tentar doutrinar jogadores e transformar o ambiente dos games em algo mais amigável ao progressismo. Só que aí tem, Mafinha, uma coisa que as pessoas
com a qual as pessoas não contavam. Tem muito esquerdista que não era woke, que não era mentiroso e desonesto, que entrou na onda também. Inclusive fizeram até pesquisas e mostraram que, cara, boa parte do pessoal que participou do Gamergate era defensor de pautas de esquerda, defensor de aborto, defensor desse monte de coisa, e os caras se revoltaram ainda assim contra os jornalistas. Porque assim, o ser humano, mesmo que ele tenha ideias erradas, mesmo que o cara defenda coisas erradas, muitas vezes ele defende porque ele acha que aquilo ali é verdade. O ser humano anseia pela verdade. Né? E quando se percebe flagrantemente que tem alguém sendo desonesto e mentindo, as pessoas elas se compadecem, elas ficam contra aquilo ali. Então houve essa união de uma esquerda mais razoável, que não era woke, com uma direita que começava a nascer contra a pilantragem, né? E isso é uma coisa que precisa ser feita, né? Tem muita gente aí que, nos comentários, quando a gente fala isso aí, cita o Olavo. Vocês aprenderam nada com o Olavo, que dizia que não era pra confiar em comunista. Meu amigo, o Olavo também dizia uma coisa muito importante, que é para as pessoas se alfabetizarem e aprenderem a interpretar texto. E do que ele estava falando não era disso. Ele estava falando de militantes comunistas, de pessoa do partido. Não está falando da tua prima de cabelo roxo que comprou um discurso progressista. Da tua prima de cabelo roxo, por ela ser da tua família, você tem que cuidar. Você tem que ser solidário. É com o sujeito do partido. É com o cara que tá metido na organização. Nesse cara não é pra confiar mesmo. Porque ele é instruído a mentir pra atingir os objetivos dele. Mas não são essas pessoas. São pessoas normais que compraram pautas de esquerda porque são as pautas que estão no discurso público. Entendeu? E inclusive, quando nós começamos a nos afastar de pessoas só porque elas estão enganadas, só porque elas estão no erro, cara, não me leve a mal. Não tô falando pra você sair todo dia com gente que discorda dos seus valores e etc, etc. É evidente que os círculos de amizade mais próximos serão de pessoas que valorizam as mesmas coisas que você e rejeitam as mesmas coisas que você. Mas quando você falta com o amor ao próximo e não quer aproximar as pessoas da verdade, você não tá agindo de maneira que seja congruente aos valores que você mesmo está defendendo, muitas vezes como cristão. Então, essa coisa da união de pessoas que pensam diferente pela verdade, contra a mentira e contra o mal, é uma coisa que precisa ser estimulada e que aconteceu e que foi instrumental para o sucesso do Gamergate, para ele ter a repercussão que teve e para a desmoralização desses esquerdistas militantes mais desonestos, desse pessoal e dessa turma woke. E aí, cara, novamente, voltando aos paralelos, né, surge essa militância nova e esse modus operandi que surge com o Gamergate, do uso dos memes, do politicamente incorreto, da militância que depois foi aproveitada pelo Trump e pelo bolsonarismo, é até hoje a forma como a direita consegue se catapultar, né? A eleição do Milei mesmo foi moleque fazendo edit no TikTok, saca? É isso mesmo. Que catapultou. Não, inclusive isso se desdobra. E assim, o pessoal... vocês têm que entender o seguinte, rapaziada. Eu sei que é muito difícil aceitar que uma polêmica no videogame, né, seja o catalisador das mudanças geopolíticas que nós estamos vendo hoje e vivendo, né? Mas é isso que aconteceu mesmo. É exatamente isso que aconteceu. O Gamergate, ele é assim, digamos, o capítulo inicial da nova direita no mundo, né? Toda a estrutura digital, de propaganda, orgânica, sempre lembrando, orgânica, o que tudo era antes feito por marqueteiro e tal, não, orgânica, descentralizada, isso foi criado no Gamergate, bicho. Então, assim, pra você ver a importância que os videogames têm na estrutura da sociedade, porque a gente tinha uma sociedade pré-2013 e a gente tem uma sociedade completamente diferente agora, né? O mundo era muito mais previsível, né, Lucas? Exato, e aí você vê que é o seguinte, olha, o que você precisa para ter uma militância, para ter um corpo de militantes? Você precisa de gente com energia, com tempo e com alguma inteligência e com alguma lealdade, com algum espírito de corpo, com espírito de defesa dos que são seus, né? E olha, as tias do Zap são assim, as tias do Zap têm algum tempo livre, que às vezes são donas de casa, etc, são aposentadas e tal. Tem alguma inteligência, tem os valores corretos e elas são leais. Né? Cara, demora até a tia do Zap, a tia do Zap que mais está indignada com o Bolsonaro, muitas vezes ainda o defende porque tem alguma lealdade. Né? E o jovem sempre foi um militante da esquerda, o revolucionário, justamente por causa disso. É o cara que tá com sede de aprender, que ele quer ler, ele quer aprender as coisas, ele tem aquela coisa de militar e defender o que ele acha que é correto. E assim, quando você fala, cara, você fala muito bem, é uma polêmica dentro dos videogames, mas cara, videogame é parte da cultura. A guerra cultural, por assim dizer, já estava acontecendo em outros campos. Eles só miraram nos videogames porque é o seguinte, quem é que é o público que joga videogame? Normalmente são jovens, né? Jovens que têm algum poder aquisitivo,
tendo algum poder aquisitivo, tenha um tempo livre pra manter esse hobby, porque é um hobby que demanda tempo. E, cara, é um público-alvo muito fértil e muito bom pra fazer militância. É por isso que eles miraram ali. E é por isso que esse campo, que já estava sendo mirado pela esquerda antes, é importante. Olha, a gente tá num mundo em que o Meteoro Brasil, o progressista lá do Álvaro Borba, não só ele tá falando de videogames agora, como os primeiros vídeos deles eram sobre Super Mario, sobre Kingdom Hearts, sobre essas paradas. A trilha sonora dos vídeos do Meteoro Brasil é trilha sonora de RPG japonês. Tem música do Chrono Trigger, do Persona. Então, assim, esses caras estão vendo isso e eles querem cooptar essas pessoas e a gente não pode ignorar esse campo, né? E quando nós não o ignoramos, ele nos ajudou, né, de certa maneira. Então, fica aí, acho que a mensagem geral desse vídeo é a importância da atuação nesses campos culturais, e não só na política diária, na política do dia a dia, no escândalo novo do Xandão, porque olha, boa parte dessas mudanças que levaram à erupção da direita vieram desse campo cultural, por assim dizer, dos videogames, etc, etc. E segundo, muitas vezes é necessária a cooperação com pessoas que pensam diferente da gente, mas que valorizam a verdade. Então, exatamente. É a gente olhar em volta e, olha, às vezes tem gente que fala as mesmas palavras que a gente, que diz professar os mesmos valores, mas que só mente. Nós tivemos nas eleições municipais agora desse ano de 2024. Você falou, o vagabundo do Pablo Marçal, picareta, sem vergonha. O Lucas não gosta disso porque eu não um homem muito educado, um garoto criado na igreja, mas eu posso falar, eu vou falar mesmo porque eu tenho vontade de falar. Eu sou converso, eu não fui criado na igreja não, eu converti velho. Picareta, vagabundo, não tem de direita, não tem nada, zero, e que enganou e tá enganando muita gente ainda. Não, né? E fala em público que mente em público. Ele fala em público, não, eu minto mesmo porque é pra enganar o público, porque o público é otário e gosta de besteira. Fala, pô. Isso é exatamente o que os comunistas ensinam, né, pros seus militantes. Minta. O Mário Lago falava, não foi torturado? Minta que foi torturado. Mário Lago falava isso. Então exatamente, velho. E aí muitas vezes são os mesmos caras que dizem que preferem perder de pé do que ganhar de 4. Fala, pô, tá bom. Tu acha que tu tá de pé perante o mundo, mas de 4 pro capeta quando você faz isso, meu amigo. Então, assim, veja o que é mais importante. Pro mundo, você mantém aquele discurso dos valores. E por dentro, no interior, você tá condenando a tua alma. Então, vocês avaliem aí, né? Eu prefiro me aliar com gente sincera e que valoriza a verdade, mas que pensa diferente de mim, que às vezes tá ideologicamente até no espectro oposto, mas que consegue lutar contra uma mentira que tá vendo que é uma mentira que é errada, que é má e que é nociva, do que com gente que diz as mesmas palavras, mas defende coisa muito ruim e muito errada. Então é isso. Não tem mais adendos a fazer, acho que tudo ficou muito bem explicadinho. Nós falamos muito de como funciona o ESG e essas empresas de consultoria e os grandes fundos nos 2 programas anteriores, né? Aqui a gente deu mais a origem. Cara, reassistam os vídeos anteriores depois de terem visto esse, que eu tenho certeza que muita coisa vai encaixar muito bem. E nós nos vemos no próximo vídeo, em que nós trataremos de assuntos mais recentes, que acabaram de acontecer, e pra gente ver como isso se estende até hoje na prática. Muito bem, Máfia? Exatamente, pessoal. É fundamental a gente compreender o impacto dos games na política, na cultura. Muita gente é mais velha, assiste a gente aqui, né? Tem que compreender que hoje a indústria de games é a maior indústria do mundo, tá? A maior indústria do mundo de entretenimento. É muito maior que Hollywood. É muito maior que qualquer outra coisa que vocês possam imaginar. É maior que música, e todo mundo ouve música. Maior que música, Hollywood junto, se duvidar. Inclusive, o GTA que tá pra lançar agora, GTA 6, né, meu querido Lucas? Sim. Ele já passou da casa de bilhão de produção, né? Sim. Então, assim, nada na entretenimento passou na casa de bilhão, a não ser os videogames. Então é um negócio muito gigantesco e que molda o mundo. A gente já contou no episódio passado que os videogames servem até para pessoas serem convocadas para exército, tanto na Rússia, quanto China, quanto Estados Unidos, né? Os sim, gamers, sim. Ainda mais as guerras robóticas que nós estamos vendo hoje, guerras de drones. Quem você acha que são os pilotos de drones na Ucrânia? Aqueles drones que suicidas. São gamers. É garotada. Eles convocam garotada. A garotada vai lá, o garotada que jogava e tal, dão o controle do drone lá, fazem o treinamento deles e são os soldados do século XXI. E isso só vai aumentar com a robotização das guerras, tá? Então, não pode deixar de prestar atenção na indústria mais importante
do mundo hoje. É isso mesmo. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, se você acha que o trabalho que a gente tá fazendo aqui é bom, reze por nós, reze pelo nosso projeto, reze pelo nosso querido Little Mafia, pela turma que trabalha aqui no Quinto por mim também. Compartilha esse vídeo com os tios e tias do Zap, com os moleques gamers safados, porque assim, é uma luta do Davi contra Golias isso aqui mesmo. Não tem muito que a gente possa fazer a não ser, olha, comprar as coisas que são boas e deixar de comprar as que são ruins, votar em gente certa e colocar propostas e fazer denúncias públicas para que a massa se movimente, né? E para que as pessoas acordem, parem de consumir porcaria, consumam coisas um pouco melhores e promovam mudanças políticas, né? E aqueles que têm a caneta na mão, ora, eles têm de usar a caneta, mas isso não é papo para esse programa, é papo para os outros, assistam os outros também e etc. É isso aí. É isso aí. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, fique com Deus, dê um abraço na sua mãe, reza um Pai Nosso aí. Falou! Tchau!